Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional, na vossa companhia, as mesmas três vozes de sempre. Eu, Miguel Peixe, juntamente com o Afonso Pereira e com o João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de volta, estamos no segundo episódio. Temos muito para falar, muita coisa se passou no futebol, para além de ter sido Natal, e desde já espero que o vosso Natal tenha sido tão bom como o nosso. Vocês concordam? Tiveram um bom Natal? Sim. Foi bom. No futebol passou-se muita coisa, o Sporting mudou de treinador, o Porto parece que encontrou ali alguma luz no fundo do túnel, vamos ter um Sporting Benfica este fim de semana, vamos ter um Porto Boa Vista, muita coisa a acontecer no futebol português. Antes de olharmos para os casos mais mediáticos, vamos falar mesmo desse Porto, que é uma equipa que nós já falamos aqui de altos e baixos, com um treinador se calhar um pouco aquém das expectativas, mas que ganha 3-0 em casa do Moreirense, num estádio complicado e com um abre-latas que aparece assim de forma natural. Não sei se algum de vocês quer começar a olhar desse jogo do Porto. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Portanto, jogo do Porto. 3-0, limpinho, como costumamos dizer. Um jogo, na realidade, sem muita história, tirando, se calhar, o jogo da afirmação ou ascensão do Rodrigo Moura. Falaste da outra vez que o Vítor Bruno rasgou em conferência de imprensa o Rodrigo e pronto, ele mostrou-se uma boa carta ali no plantel do Porto, e quem sabe se não estamos a ver a próxima grande dupla do Porto, Samu e Rodrigo Moura, que por acaso até se sincronizaram muito bem no jogo e foi bonito de se ver. Pronto, e de mencionar também essa questão que falas, que de facto não estava à espera, porque o Porto também não está, o futebol do Porto não está muito famoso, e pelo contrário, o Moreirense tem feito uma boa época sob o comando do... Estou-me a esquecer do nome. César Peixoto, exatamente. Que deixou críticas no fim do jogo. Não sei se viram. Uns comentários um bocado engraçados. Mas tendo em conta a arbitragem... Falar do jogo em geral, daquilo que se passou e como olham para os pequenos nestes jogos. E também deu um like para o Rodrigo Moura. Sim, e também deu os parabéns ao Rodrigo Moura. Pois, fez um grande jogo. Não, mas é uma deslocação difícil, um estádio difícil, uma equipa difícil de se jogar. Venceu ao Sporting Moreirense, se não me engano. Certo. E o contra o Porto para a taça. E despediu o Roger Schmidt. Exatamente. Portanto, não era um jogo fácil e o resultado acaba por mostrar ao contrário, porque o Porto ganha sem espinhas, não é? Nossa. Sim, finalmente um grande vence em Moreira de Cónegos. É uma equipa coesa, um treinador que esteve fora nos tempinhos que se calhar fizeram-lhe bem, e agora a equipa do Moreira até pratica um bom futebol. Em relação ao Futebol Clube do Porto, é engraçado ver que sempre que Rodrigo Moura joga, costuma jogar bem. Sim. Dá mais alegria, não é? Sim, é outro, tem outro charme. Também é engraçado, como referimos em off, a postura de Vítor Bruno, um bocado. Eu levo as palavras de Vítor Bruno não tanto como uma crítica, mas mais para colocar os pés no chão, se calhar, ao jogador. Se calhar ele não pensa muito bem nas palavras que tem que dizer, mas eu acho que é mais nesse aspecto. A dupla Samu Rodrigo Moura era engraçado que fizesse estragos. Samu também é uma dupla muito jovem, 20 anos. Certo. Rodrigo Moura tem 17 ou 18. E estamos aqui a ver um Porto que se calhar está a ficar cada vez mais coeso. Está a obter a filosofia de jogo de Vítor Bruno. E possivelmente, se calhar, agora podemos ver aqui uma boa o Porto entrar numa boa fase. Sim, é possível. Eu até diria isto do Rodrigo Moura, acho bastante interessante, porque neste momento, se olharmos para os três grandes, Sporting, Porto e Benfica, o Porto é a equipa que já jogou o calendário mais complicado dos três. O Porto já jogou fora na Luz, fora em Alvalade, fora em Guimarães, só não jogou em Braga, nem no Bessa. Mas já foi a Arouca, já foi a Moreira de Cónegos também. Ou seja, já teve uma série de jogos complicada e continua na luta, a um ponto do primeiro lugar. Eu, para completar isso, eu gosto, e o João referiu isso, o Rodrigo Moura e o Samu têm uma coisa muito interessante, que é a forma como combinam caracteristicamente. As características de jogadores dos dois. O Samu, o avançado, que é o Rodrigo Moura, a forma como joga atrás do avançado, certo, e como cria jogo para o Porto, é ideal para o Samu. E até no primeiro golo, o segundo golo do Rodrigo Moura, nasce ali de uma jogada dele, que parte de fortuito próprio, que ganha ali não ganha um ressalto, mas a bola fica ali a mercê e ele consegue marcar. Mas no primeiro golo, a forma como ele coloca aquela bola no Samu, não era qualquer avançado que fazia aquele golo.
Se fosse o Denis Gul, aquela bola eu não sei até que ponto é que entrava, porque o Samu cabeceia a bola no primeiro poste para o segundo, a envergadura que tem, o tamanho que tem, Certo. a bola do Rodrigo Moura vai-lhe direitinha para a cabeça. Eu acho que isso pode ser muito perigoso, e se o Vitor Bruno arranjar a maneira de dar matches consecutivamente, porque também nós podemos estar aqui a dizer que o miúdo é espetacular, só fez um jogo. Certo. Temos que também ter essa perspectiva, porque ele, querendo ou não querendo, não é com um jogo a titular e a fazer um gol e uma assistência que tu dizes que ele tem que ser isto e aquilo para o Claro, Porto. claro. Eu também eu não estou a ver como acabar a época a titular do Porto. Não. Acho que este ano nunca será um Sim. titular indiscutível Se as coisas da equipa. correrem como correram contra o Moreirense, é assim, é possível. pois. Agora, só o tempo Se dirá. calhar não vai correr sempre bem, não é? Certo. Eu, dentro da minha opinião, eu acho que ele só estaria a ser. Não queria dizer burro, porque acho que é uma palavra forte, mas acho que ele só estaria a ser burro, vou dizer assim. Vou dizer assim, porque se não jogasse com o Rodrigo Moura e com o Samu a partir de agora. Eu pelo menos eu vejo assim, a partir do momento em que jogas em Moreira de Cónegos e és eliminado, e é um estádio difícil, em estrangeiro, os jogos que vais ter daqui para a frente são jogos naturais. Tirando o jogo da Taça Liga contra o Sporting, que pode ser de facto um jogo de maior exigência, porque não jogar com o Rodrigo Moura e com o Só a Samu? equipa que ganha, não mexe. Eu Claro. acho que agora era deixar, ou seja, com esta dupla, com este sistema tático, até correr mal uma vez ou existir uma sequência de jogos em que a coisa não está a correr bem. Agora, enquanto estiver a correr bem, é aproveitar. Digo eu. E o Porto, o que nós já falamos disto várias vezes, até noutros podcasts, noutras alturas, o que falta ao Porto nos últimos anos é jogadores como o Rodrigo Moura que depois justifiquem investimento, que deem dinheiro ao clube, que chegue a algum clube à frente e que pague X. O Porto nos últimos anos perde Vitinho e Fábio Vieira, que são dois produtos da formação, por valores irrisórios, por valores muito abaixo daquilo que eles podiam. Podia ter perdido Vitinho um ano antes por 20 milhões para o Wolverhampton. O Wolverhampton, Os dois juntos eram mais baratos que o Darwin Nunes sozinho. percebes? Para o Liverpool. Não faz todo o sentido, e o Porto precisa disso, principalmente nesta altura, que já falamos até do ano zero, principalmente nesta altura em que o Porto não tem assim tantos ativos quanto esse. Teve a questão do Galeno no início da época, que deve ter sido um tiro furado pela direção, de certeza, porque 45 milhões? Sim, acho que. Ou 45 50, milhões, uma 50 coisa assim. milhões pelo Galeno. Mas aí seria- foi um azar. Era um encaixe. Sim, mas era um encaixe económico brutal para o jogador que estamos a falar, e para aquilo que os 50 milhões dariam jeito ao Porto. de Claro, certeza. também um ano sem Liga dos Campeões, portanto o que entra não é assim. Tudo o que neste momento o Porto pudesse fazer para rentabilizar os jogadores, tem que os fazer, porque o Porto precisa de rentabilizar os jogadores, precisa que os jogadores depois justifiquem no papel aquilo que jogam e que o clube ganhe dinheiro com isso, porque nós já falamos desses problemas todos estruturais e económicos que o Porto foi somando nos últimos anos, que agora se está a reerguer com uma nova presidência. E Rodrigo Moura, meus amigos, 17 anos, na posição onde tu jogas, Não é prata da casa, é aproveitar e não há muito. para valorizar. E jogadores como o Rodrigo Moura hoje em dia, assim, um 10, há muito pouco. Sim. Sim. Tu já não vês 10 assim como o Rodrigo Moura, ou seja, o Rodrigo Moura é como outros, ninguém é como o Rodrigo Moura, mas daquele feitio a jogar atrás do avançado como ele joga, o toque técnico que ele tem, poucos são hoje em dia. E se ele conseguir crescer na carreira em outros patamares, de outras formas. Euro sobre azul. É o Urso Brasil, nós falamos sobre isso a semana passada. Pá, eu acho que isso aí não há muito a dizer. E o Porto, querendo ou não querendo, foi o que eu digo. Nós vamos ter esse derby e vamos falar sobre isso mais à frente. O Porto tem tudo para ser competitivo até ao fim. Claro. Sim. Mais que valências, a exigência de Liga Europa nunca será a exigência de Champions dos outros dois. Mas no campeonato eu acho que o Porto não está em terceiro, não é? Sim. Mas não está mal, está dentro do campeonato. Agora, Um ponto no sim, primeiro. agora o problema do Porto, nós temos habituados a um Porto muito competitivo em todas as competições, está fora da Taça de Portugal, vai jogar agora com o Sporting as meias finais da Final Four da Taça da Liga, e na Liga Europa está mal. E nós não estamos habituados a ver o Porto mal nas competições europeias. Até que ponto é que isso pode mexer com a equipa? Como é que serão os próximos? Um bocado ao contrário daquilo que costuma ser. Como é que serão os próximos? Sim, Que é se calhar um Porto mais fraco no campeonato, mas muito forte nas competições europeias. E agora ao contrário. Não é que seja muito forte no campeonato, mas Sim, se calhar sim. mais forte daquilo que está a é o ser melhor nas arranque do competições. Porto, se não me engano, nos últimos 3 anos, portanto, no Pois. campeonato. E vamos ver como é que vão ser estes 2 jogos em janeiro para a Liga Europa, para o Porto. Se assegura o playoff, se consegue, duvido, Não, se consegue os 8 primeiros. eu penso que se segurar o playoff já era. Não, eu acho que segurar o playoff até acaba por segurar, porque pronto, há equipas que são muito fracas e não fazem tantos pontos. Mas acho que estes 2 jogos da Liga Europa vão ser essenciais para o Futebol Clube do Sim. Porto. E a Taça da Liga, convém ganhar um título este ano, para aquilo que é a exigência do clube. Claro que eles chamam a Taça da Cerveja, não é? Mas
Mas é um título e o Porto, grão a grão, enche a galinha ao papo. E tem que ganhar ser campeão, tem que ganhar um título, pelo menos. Só há pouquíssimo tempo o campeão. E tudo que for um título este ano será bem-vindo. Certo. É um ano que não fica a sempre. zero. É sempre um ano que não fica a zero. Eu até digo, e vou pôr aqui este mini prognóstico, se o Porto começa a jogar regularmente com estes dois na frente, vai ser um caso muito sério. É o meu prognóstico. Mas eles têm uma coisa boa, que eles vão-se muito bem fora de campo, que eu já vi isso. Sim. Se calhar, se ajuda. Se calhar não ajuda, de certeza. Possivelmente. Não, se calhar não tanto o Rodrigo Moura a partir do meio. Acho que se calhar é mais interessante. Se calhar o Rodrigo Moura a partir da ala. Ele é canhoto, não é? Por uma simples questão de que, por exemplo, Também tens o Fábio Vieira. nos dias 2, posição de 10 não existe praticamente. Ou seja, é muito difícil. Ou é mesmo um jogador do calibre de um Messi, ou é muito difícil jogar a 10. Porque se a equipa adversária te chapa um trinco à frente, o 10 não faz nada. Sim. E ele Então, não é muito forte fisicamente também. Imagina o cenário, por exemplo, o Porto frente ao Benfica, o Rodrigo Moura contra o Florentino, ou contra o Sporting, contra o Ullmann. Pá, Sim. a não ser que ele conseguisse mesmo entrotá-los, de outra forma não. Ele também vai acabar por ganhar confiança, eu acho que os jogos. Certo. O Porto podia fazer uma coisa que eu vejo muito o Benfica a fazer, e o Porto até podia fazer muito por uma questão das peças que tem no plantel, que é dar preferência ao jogo do lado direito a Di Maria, o Porto fazer o mesmo com o Fábio Vieira. Um pé esquerdo, dominante, do lado direito. O Di Maria acaba por ser um falso extremo. O Di Maria joga sempre Joga por por dentro. dentro. É o Bay que joga por fora. E o Porto, pelo encaixe de plantel, tem um jogador ideal para fazer isso com o Fábio Vieira, que é João Mário, que é um lateral super ofensivo. Certo. Por muito que tenha alguns problemas e soma alguns erros noutras coisas, Mas é forte ofensivamente nunca foi o problema do João Mário. Não. E o Fábio Vieira, já reparamos que a nível físico não está a melhor coisa do mundo, está um pouco em baixo de forma, se calhar dar um pouco de espaço ali por dentro, do lado esquerdo, com possivelmente um Rodrigo Moura, se não jogasse nada, a jogar por dentro, mas com esse apoio do Fábio Vieira, para poder jogar com ele ali dentro, para fugir a essa questão do Ou trinco que isso, falavas. ou até a jogar num 4-4-2 com o Rodrigo Moura à ponta de lança, quase como, sei lá. Um segundo avançado. Um segundo avançado ali. Que lhe dê mais espaço para não ser tão Seja um comido ponta de pelo lança sexto. no momento de pressão e se calhar depois no momento de ataque um bocado mais atrás do avançado, mas não tanto. Ou seja, para não puxar o trinco. Ou o Porto arranjar alguma maneira de conseguir meter mais um homem no meio campo. Lá está, se Fábio Vieira jogasse mais por dentro, o Porto acaba por ter 3 homens no meio campo, que acabam por tirar o trinco de possivelmente estar a marcar o Rodrigo Moura. Mas pronto, isto são. Sim, são um momento. Agora podemos estar aqui a especular, isto agora vai depender muito da cabeça do Vítor Bruno. Claro. Mas bem, falando do Porto, já vimos que a equipa de Vítor Bruno está de facto a crescer. Para além disso, passou-se muita coisa. E antes de olharmos, nós vamos falar sobre o derby mais à frente. Tivemos a dança de cadeiras no Minho. Sai o Rui Borges para o Sporting. Chega o Daniel Sousa, um treinador que passou pelo Braga no início da época. Esteve apontado ao Famalicão há umas semanas. E disse que não queria treinar o Famalicão, ou pelo menos foi o que se especulou. Queria ir para o estrangeiro. Exatamente. Mas aceita agora um Vitória. Vocês aceitariam? O Famalicão é uma equipa que também tem uma instituição que tem cada vez mais investimento e um projeto definido. Naturalmente que o Vitória Sport Clube é uma equipa diferenciada, é um clube diferenciado em Portugal, mas vocês ficavam cá ou iam para o estrangeiro na mesma? Depois de terem recusado o Famalicão, estou a pôr nesses pontos. Imagina, eu ia para o Vitória e eu percebo o Daniel Sousa, claro que queria ir para o estrangeiro, mas eu percebo a recusa recusar o Famalicão. Nós tivemos um encontro há uns tempos com o presidente do Famalicão e ele próprio disse que ali era um bocado de dança de cadeiras no comando técnico do clube do Famalicão, e eu percebo a decisão. Opa, o Vitória para um treinador que começa a época no Braga, que é um bocado, temos sempre aquela coisa, não é? Que são dois grandes rivais, mas eu aceitava. É um clube com uma grande massa associativa, com muita pressão. Um treinador gosta sempre disso. É um Vitória que está a fazer uma excelente campanha europeia. No campeonato se calhar não está tão bem, mas joga muito bem à bola. É uma equipa, para mim é das equipas que melhor joga. E o completar só, eu acho que eles não estão a fazer uma grande época no campeonato pela grande época que estão a fazer nas competições europeias. Sim. Podem estar a pagar a fatura porque é uma equipa que roda muito mesmo. E tem perdido muitos pontos em casa. Ainda agora com o Nacional, perdeu com o... E é sempre desta forma, nos últimos minutos. Contra o Boa Vista, já que o Boa Vista foi 2 penaltis aos 90. Mas é sempre um excelente desafio treinar o Vitória.
especialmente estando bem. Quando as coisas correm bem é sempre bom estar do lado de uma equipa como a Vitória, e acho que vai ser um desafio gigante para o Daniel Ramos Sousa. Tem um bom plantel, apesar de faltar, acho que falta ali um avançado com a qualidade que o plantel exige, mas é um excelente passo para o treinador. Certo. É assim, não tenho nada a acrescentar porque acho que o Afonso já falou tudo. Pá, se calhar uma situação que não sabemos, porque ele sai do Braga. Será que poderá existir algum rancor de Daniel Sousa para com o Braga e se calhar aceitar o Vitória numa de vingança? Não sei, né? Acho que eles ainda estão em tribunal por causa do se calhar depois são nuances que lá está. Se calhar, assim, não é se calhar, para nós nunca saberemos porque isso é. Não sei que ele diga, não é? Certo. Mas pá, são situações que depois nós pensamos e pá, será que ele pode ter aceitado o Vitória numa se vingar do Braga? Não sei. O último que tivemos que isso aconteceu foi o Sérgio Conceição, que sai do Braga depois de perder a final da taça para o Sporting e a meio do ano aceita o Vitória. Eu acho que o Daniel Sousa, não sei se é uma questão de vingança, mas para o Vitória isto é uma situação win-win. O Vitória ganha quase 5 milhões com um treinador que está no Vitória há 6 meses e vai buscar um treinador que, pronto, há essa questão de ter treinado o Braga. É um treinador que tem provas dadas na Primeira Liga, fez já boas temporadas, exatamente, no Gil e no Arouca. E depois tem uma coisa que é o grande rival direto do Vitória no campeonato será sempre o Braga, numa quarta posição. Agora há o Santa Clara, mas o Vitória será sempre, o Braga e o Vitória serão sempre as duas equipas que vão discutir esse lugar. E o Daniel Sousa é um treinador que, querendo ou não querendo, conhece o plantel do Braga, ou pelo menos esta época sabe perfeitamente quem são os jogadores do Braga. E isso aí pode também pesar mais nesse sentido. Não acredito, pode haver esse lado da vingança, pode acontecer, mas para o Vitória também há esse lado positivo, porque o teu rival direto, o teu treinador, conhece perfeitamente o plantel do teu rival direto. Já treinou durante, nem que seja um mês. Em um mês dá para tirar muitos apontamentos e para perceber muita coisa sobre os jogadores. Sim. Claro que o sistema tático pode ser diferente, a forma de jogar, mas tu conheces o jogador. Há certos jogadores que é mais fácil anular porque tu os conheces. Explicar à tua equipa como é que anulas certos jogadores. Defender. Isso é importante e o Daniel Sousa sabe perfeitamente disso. Mas vai ser sempre uma incógnita, porque lá está, muitas mudanças, muitas formas diferentes de ver o futebol e plantéis que estavam uns no modo baixo, outros no modo cima e todos trocam de treinador, projetos que acabam em meio. Mas pronto, isso já vamos falar daqui à frente no derby. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, fico com pena que não tenha sido Luís Pinto para a Vitória, porque acho que seria muito interessante ver um treinador que tem vindo a crescer muito dentro dos campeonatos não profissionais. Agora no Tondela é a única equipa invicta, não é? Sim, nos campeonatos profissionais em Portugal. É uma pena, mas dará com certeza o seu passo. Se calhar um passo maior que a perna ainda para a carreira. Sim, nesta altura. Mas poderia ser interessante. Possivelmente a ascensão dele será subir com o Tondela e depois assentar-se na primeira. Esse passo para uma equipa como a Vitória, por exemplo. Relembrar que o Luís Pinto fez a grande época no Leicester, que acaba por não subir, mas com os quartos de final da taça, frente ao Sporting. Certíssimo. Bem, vamos ao momento da semana. Temos 3 momentos para vos mostrar, como já é habitual. Vamos olhar para cada um deles e falar um bocadinho sobre isso. Até já. Bem, estamos de volta para falar do momento. 3 momentos, como fizemos no último episódio, será algo recorrente. Um escolhido por mim, outro pelo Afonso, outro pelo João. Momentos da última semana futebolística que tenham marcado de alguma forma não só o futebol português, como também o futebol internacional. Vamos começar aqui por mim, eu acabei por escolher como momento da semana este vídeo lançado pelo Wolverhampton, que retrata o fim do jogo dos Wolves frente ao Leicester, na estreia de Vítor Pereira, estreia absoluta de Vítor Pereira na Premier League. Uma vitória por 3-0 de Vítor Pereira nesta comitiva cheia de portugueses, onde Vítor Pereira embarcou. A somar também à vitória de ontem, ao dia de hoje, a vitória de ontem do Wolves frente ao Manchester United de Ruben Amorim. Mais um jogo onde Vítor Pereira superiorizou, 2 vitórias em 2 jogos, tira a equipa de uma situação difícil, e gostava de sublinhar esta parte final que vai festejar com os adeptos, um pouco à imagem de Klopp e do que Klopp nos foi habituando nos últimos anos de Liga Inglesa. E merece, é um treinador português, chega lá, primeira vez na história que temos 4 portugueses na Premier League ao mesmo tempo, e Vítor Pereira arranca da melhor maneira. Bem, o próximo momento temos aqui é do João, força. Portanto, o meu momento desta semana é este lance caricato, ou seja, o penalti defendido por Pickford,
frente ao Manchester City, que acaba por. Ou seja, se calhar não tem interferência direta com o resultado, mas acaba por ter, porque se efetivamente o Haaland tivesse feito o gol, o Everton poderia não ter pontuado no jogo. Pronto, mas este lance, este momento, acaba por se pautar mesmo pela careta que o Pickford faz ao Haaland, e o Haaland, pelos vistos, acaba por ceder à pressão do guarda-redes inglês e acaba por, não digo falhar, foi uma boa defesa do Pickford, ele escolhe o lado e acaba por defender a bola e pronto, confirma também o mau momento do City. Mais um jogo sem vencer, são 12 jogos, 9 derrotas, 2 empates e uma vitória. Apenas contra o Nottingham do Nuno Espírito Santo. O City neste momento é a última equipa da Premier League. Se começarmos a contar a Premier a partir de novembro, o City vai em último lugar. Está em sétimo... não sei se viram O isso. City está em sétimo lugar. E já está fora da Europa. Uma coisa assim do género. Aliás, vi essa estatística há pouco tempo. O City, ou seja, o Guardiola pode estar a caminhar para o pior resultado da carreira de treinador dele. Em que no máximo ele só ficou em segundo lugar. Terceiro, com o City. Eu até gostava de Foi em terceiro? gostava de fazer uma pergunta aqui sobre este assunto. O Haaland falha aqui um penalti e já não é a primeira vez que vemos o Haaland assim a vacilar nos últimos tempos. Falhou aqui em Alvalade também. Nós falamos disso há pouco em off. Não é a primeira vez que o Haaland falha assim. Tem outros momentos da carreira que também hesitou frente ao guarda-redes na marca da grande penalidade e num momento tão importante como foi esse em Alvalade, mas este é um momento também muito importante para o City. Eu gostava de lançar esta pergunta. O Haaland é um avançado único. É o Haaland. Onde vai parar o Haaland? Eu gostava de fazer esta pergunta porque é um avançado que de facto tem oscilado bastante na carreira por momentos e clubes onde passa e que sempre foi apontado ao Real Madrid, um pouco por aquilo também que é a história do Real Madrid, o jogador que Haaland é. Mas a verdade é que o Real Madrid vai buscar Mbappé este ano, ou seja, o Haaland tem o City está em decadência. Eu não acredito que o Haaland fique no City para sempre, isso não vai acontecer. O próprio já disse que estava a experimentar outras ligas. Vai acontecer inevitavelmente, seja este ano, para o ano, e também não acredito que o Mbappé saia tão cedo do Real Madrid, ou seja, a probabilidade de vermos os dois a jogar juntos também acho que é muito pequena. Por isso, não sei, gostava de vos perguntar, mandar se vocês têm alguma ideia? Curioso, ou o Barcelona ou a Série A. Eu vejo o Ele já está na melhor liga do mundo. Vejo o está na melhor liga do mundo. Mas achas que sairia do City? Sim, sai. Achas que não ia procurar outro traço histórico? O City é um clube com City, pesos diferentes. Eu sei que o City neste momento está em má forma, mas continua a ser a melhor equipa dos 10 anos da Premier League. Eu estava a falar mais no contexto até do mundo. Quem que são as equipas maiores do que o City nos últimos anos? Era só o Barcelona e Real Madrid. O Barcelona não, mas o Real Madrid sim. Não, tens o Barcelona, se formos a falar, sei lá, há 15, 20 anos, o Barcelona é muito maior do que o City. Sim. Eu também pensei que estavas a falar a nível de resultados. Sim, também. Mas só o Real Madrid. Mas pronto, neste século, possivelmente as 3 melhores equipas, possivelmente o Real Madrid ou o Barcelona, e talvez o City, porque nos últimos 10 anos limpou tudo. Tens o Bayern, que tem também ganhou 3 Ligas de Campeões neste século. Mas pronto, top 5 então, para sermos mais abrangentes. Portanto, ele ia ter aqui para será que poderia ir para um Bayern? Agora falaste, ele já esteve lá no Dortmund, já conhece a Liga. É isso. Faturou muito na Liga, era fácil para ele, entre aspas. O Bayern seria uma excelente opção. Certo, Eu gostava de ver na Liga Italiana. É muito física. Eu acho que isso muito físico. Eu percebo, mas por esse lado, mas acho difícil pelo mediatismo da Liga. O Haaland ir para a Liga Italiana. O Ronaldo fez isso há uns anos, mas foi uma bomba. Ninguém esperava que o Ronaldo fosse para a Juventus. Eu acho que foi menos por aquela questão que o que a Aline há pouco tempo falou em conversa com o Roy Keane e o Gary Neville, que a ideia dele era ir para lá para tentar ganhar a Liga dos Campeões sem o Real Madrid, ou seja, sem estar associado uma equipa de estrelas. Exatamente. Não conseguiu, mas também não. Mas também fez uma grande campanha no Euro. Vamos ao teu momento? Bora. Bem, último momento dos 3 aqui do Afonso, o golo espetacular aqui de Mateus Cunha, Afonso. Eu escolho este momento, que é um grande golo, muda o resultado depois logo a expulsão do Bruno Fernandes ontem. É um grande golo de Mateus Cunha, neste momento é o melhor jogador do Wolverhampton, para mim, acho que concordam também comigo. Só que também aqui aponta um grande déficit da equipa de Ruben Amorim, que são os golos em bolas paradas. Sofrem muitos golos em bolas paradas, contra o Arsenal aconteceu.
acontece agora contra o Wolverhampton. É o segundo golo, não é o mesmo guarda-redes, mas é o segundo golo que a equipa do Manchester United sofre num canto direto nas últimas 2 semanas. Olha, mas eu não tinha visto o lance ao pormenor e é engraçado. Mas não há porque falta. O Doherty está Está a ali. bloquear. Será que não há intenção até mesmo do Mateus Cunha de fazer o gol direto? Eu acredito até que isto foi uma coisa que por acaso ontem quando vi este golo eu até comentei. Eu não tinha reparado nesta questão do Se Doherty. isto fosse noutros campeonatos era falta. Com VAR isto era falta. Agora, na Premier League, e muito por aquilo que tem sido a história recente, o Arsenal, por exemplo. O Arsenal também faz isto. Em Mas cima na do Liga dos guarda-redes. Campeões, ano passado contra o Porto, o Arsenal fazia muito isso, o Arsenal não se leva falta. Porque já estão. Eu acho que isso depois também parte muito da comunicação entre os clubes e as equipas de arbitragem. O que acontece? Sim. E nós sabemos que acontece. Há certos jogadores que é preciso. Os clubes têm que dizer certas coisas às equipas de arbitragem para prepará-los para certos jogadores. Porque isso acho que faz parte. A forma de um jogador interagir com o Haaland ou com o Vitor Gyökeres não vai ser a mesma do que com o Agüero. É completamente diferente. São jogadores muito mais físicos, há que ter atenção a isso. Pode ser falta, pode não ser, faz parte do jogo. E estas bolas paradas é uma questão muito parecida, porque tu não podes marcar falta no lance destes, o Arsenal faz o mesmo em todos os jogos. E que aproveita disso. Eu até vos ia perguntar, o Ruben Amorim tem uma teoria dele própria, e já falou sobre isso algumas vezes, que não se preocupa com a bola parada, e parece-me que também não olha ao detalhe de ter os jogadores que sejam fortes nesse capítulo, porque prefere dar prioridade a outras coisas nos jogadores centrais que se calhar não são tão bons na bola parada, mas são bons, por exemplo, na construção. É uma coisa que ele tem como base no jogo dele. Mas isso será que não vai ser um ponto muito negativo? Vai. Se ele não mudar isso, não vai Sim, ser um ponto muito negativo não na diria, Premier mas League? é negativo porque a Premier League, principalmente, este não foi, mas se calhar nos jogos, nos embates mais difíceis, sei lá, contra o Liverpool, Arsenal, City, top 6, pronto. O jogo acaba por decidir às vezes por pormenores. Pois. E se a equipa não estiver pronta para defender ou até para concretizar, para fazer golo de bola parada, acaba por se distanciar um bocado mais do objetivo que são os 3 pontos. E tem a ver com o Arsenal, do jogo que eles fazem há pouco tempo, é desbloqueado a partir de um canto. Certo? O Arsenal lá, mas eu O primeiro vi uma gol do estatística Arsenal é de qualquer. canto. Sim. Ah, São 2 golos de canto até. sim, não, mas a forma como desbloqueia um jogo frente ao United, o que o João estava a dizer, que há jogos que, sendo mais taco a taco, Há que se decidir nesse um pequeno pormenor, um pequeno detalhe, Sem muda dúvida. completamente a história do jogo. Sim, continua, não sei se querias ainda. Não, é mais também é pelo golo, porque é um grande golo, mas também é apontar aqui a falha do United. E tu estavas a falar do Manchester do Manchester de Ruben Amorim não apostar tanto nas bolas paradas, mas isso é um tema fulcral na Premier League. Muitas equipas investem muito nas bolas paradas. O Arsenal é que nós vemos a mais facilmente, que marca muitos gols mesmo de canto e de livres. Sim. Mas é sem dúvida um tema essencial na Premier League. Os defesas são muito fortes. O único defesa assim mais alto, mais robusto e bom em bolas paradas no United é o Maguire. O resto, Luís André baixinho. O Lenny Yoro também não é muito alto. E o Masraoui e o outro também. Sim. O Lindelof. Mas o Lindelof já não faz muito parte das contas. Sim, mas Como- também está como- lesionado. Como o Evans. E pronto. É isso. Precisa de uma reforma a equipa dele, né? Basicamente. Acaba por ser isso. É curioso até porque as bolas paradas são tratadas pelo resto da equipa técnica de Ruben Amorim. Não sei se Que ele vocês fez questão de levar com ele. Há um pouco de. Aqui se poderá eventualmente haver uma adaptação da equipa técnica ou uma adaptação do próprio Ruben Amorim a outras opções. Não sei se vocês Porque viram isso- tem que ver no YouTube da DAZN que há um podcast que o Ruben Amorim foi esta semana e isso é um dos temas tratados na... Pergunta se tem alguém específico na equipa técnica para tratar das bolas paradas. Eles têm o Darren Fletcher que foi buscar porque está habituado, mas não tem mesmo ninguém específico em bolas paradas. E se calhar isso se calhar não vai ser resolvido agora, mas mais para a frente tem que ser resolvido. E falaram outra vez do Arsenal. O Arsenal tem, penso que é um francês, não me recordo o nome dele. Ou seja, que acaba por ser o treinador Sim, que sim. está encarregue das bolas paradas. Desde que ele assume essa tarefa no Arsenal, eu não vou falar em números porque eu já não me recordo, mas é uma coisa absurda. Estamos a falar tanto de concretização como de resposta, ou seja, a defender bolas paradas. É uma coisa, ou seja, de golos é quase como o dobro de um ano para o outro. Sim, É uma sim, coisa sim. assim mesmo absurda.
Eles, os treinadores, nos últimos anos têm, como o Afonso estava a dizer, procurado essa componente da bola parada. Eu tenho ideia que o Tottenham do Conte também tinha um treinador italiano, que eu agora não faço ideia onde é que ele está, que é muito conhecido pela bola parada, e o Tottenham no ano do Conte também era uma equipa muito forte nesse capítulo por causa desse treinador. Não sei do nome, nem consigo ser específico, mas tenho ideia disso. Mas bem, vamos passar para a próxima parte do nosso podcast. Já falamos dos momentos da semana. Vamos olhar para os derbys entre Sporting e Benfica e Porto e Boa Vista. Até já. Estamos de volta para falar de mais futebol. Vamos olhar para os derbys entre Sporting e Benfica e Porto e Boa Vista. São os jogos que marcam a jornada em Portugal e que marcam também uma transição num dos três grandes. O Sporting apresentou Rui Borges. Vai olhar para esse jogo de uma maneira completamente diferente daquela que seria há uma semana atrás, com um treinador completamente novo, com uma ideia completamente nova. Como é que o Bruno Lage vai reagir? Como é que o Benfica pode reagir a uma alteração tão importante a tão pouco tempo de um jogo tão importante? Vai ser um bocado complicado mesmo desvendar aquilo que Rui Borges vai fazer. Portanto, para o Bruno Lage acho que vai ser complicado. Não sabemos como é que o novo treinador do Sporting vai abordar o jogo, se vai abordar na mesma uma formação de 3-4-2-1, se vai alterar para o 4-3-3 habitual das antigas equipas dele. Vai ser complicado para Bruno Lage. Acho que vai acabar por treinar as duas, mas vai acabar sempre por ser uma surpresa. Eu acho que Rui Borges, já tínhamos comentado que eu acho que Rui Borges vai na mesma manter pelo menos neste jogo o esquema tático habitual do Sporting. Não vai querer mudar muito, se calhar acho que vai voltar até a jogar mais pelas alas, um futebol mais pelas alas em vez do futebol interior que não tem resultado no Sporting. E Bruno Lage tem que ambicionar tem que preparar este jogo a pensar que é a equipa que está em primeiro lugar, acabar o ano, a troca do ano em primeiro lugar. Benfica que, apesar do empate na Vila das Aves, está bem no campeonato. Apostar mais em Amdouni, que fez 2 golos no último jogo e para muitos é o melhor avançado do Benfica neste momento. Agora lá está, é ver como o treinador de Mirandela vai abordar o jogo para percebermos de que maneira é que depois o jogo vai ser jogado. Olha, para ser sincero, já tínhamos falado disso, eu acho que o Rui Borges vai já a partir deste jogo contra o Benfica vai alterar o sistema tático com 4-3-3. Nisso também estamos de acordo. Ou seja, dá-me essa percepção já na apresentação dele, quando ele foge um bocadinho à questão do jornalista, falar do sistema tático, ele acaba por dizer que também faz isso no Vitória, ou com um médio que baixa para uma linha de 3, ou até com um lateral, e depois um lateral que acaba por fechar no meio mais ofensivo. Portanto, ele acaba por fugir. Eu acho que ele vai jogar em 4-3-3, estou sincero. O que pode ser mal para o Benfica, da Bruno Lage, porque lá está, ir às cegas para um jogo não é fácil, porque ele não sabe o que é que vai estar à espera. Se é um 3-4-3, se é um 4-3-3, se é o que quer que seja, porque lá está. Por mais que ele até possa ter uma ideia, porque querendo ou não, eles conhecem-se e eles veem jogos das outras equipas para estudar os jogos e jogaram contra o Tapa ao exatamente. Portanto, ele, ou seja, não é completamente às cegas, mas acho que o Rui Borges pode ter aqui a vantagem de, ou seja, de poder ter uma carta na manga e surpreender o Benfica. O Benfica que pronto teve esse desaire frente ao Aves, mas não está bem, mas também acho que não está mal no campeonato. O Amdouni, concordo, também já falamos disso. Para mim é o melhor avançado do Benfica, aliás, mencionei isso na semana passada e acho que confirmou isso no último jogo. Um ex-titular de Premier League. Certo. No Burnley. Portanto, eu acho que ele deveria ser a aposta, por mais que o Pavlis até faz golo no último jogo. Aliás, eu sempre fui, digamos, um defensor, entre aspas, do Pavlidis, no sentido em que eu acho que ele joga bem. Simplesmente a bola não está a entrar, ele também não está a ter aquela sorte, se calhar, mas pronto. Não podemos estar a contar com a sorte, portanto acho que o Amdouni seria se calhar a melhor escolha para o Benfica no jogo e estou expectante porque acho que vai ser um jogo muito interessante, todas estas nuances que falamos agora. Eu ia acrescentar do Amdouni, eu acho que ele tem uma coisa interessante em relação ao Pavlidis.
que nós falamos disso na primeira parte do podcast, que é a forma como o Bruno Lage dá prioridade ao Di Maria no jogo do Benfica, prioriza o argentino. E o Pavlidis é muito importante para dar essa prioridade a Di Maria, como também dá de certa forma a Ktokoglu, porque o Pavlidis joga bastante bem em associação com a equipa. Joga bem de costas para a baliza, combina muitas vezes com o Di Maria e com o Ktokoglu de uma forma natural. E o Di Maria e o Ktokoglu não são extremos de raiz, não são jogadores puros e nítidos de ala, são jogadores de golo, jogadores que podem jogar por dentro, que têm a chegada e que podem ser bastante importantes nesse capítulo. O Amdouni, eu dou um pouco, e concordo contigo na questão de ser o melhor avançado, porque para além de conseguir associar-se ao jogo, se calhar não com tanta naturalidade como o Pavlidis, tem outro tipo de toque de bola e tem outro tipo de golo. Acho que a forma do Amdouni procurar o golo é completamente diferente da do Pavlidis. Certo. E depois, aquela questão de dar prioridade tanto ao turco como ao argentino, o Amdouni também o consegue fazer. Por isso acho que aí é que está a diferença entre os dois. A forma como o Pavlidis depois vacila bastante. E querendo ou não querendo, correndo bem, correndo mal, isso é um ponto. E o jogador tem que fazer golo. O Pavlidis foi um jogador muito caro, como o Amdouni foi. E lá está. Eu acho que o Pavlidis é mais um avançado que acaba por procurar a finalização do lance. Sim. O Amdouni acaba por criar mais a situação de finalização. Mas isso até pode ser bom mesmo para os alas, para os extremos. Porque certo. É que procura mais, para buscar mais o jogo. Sim. E dá mais oportunidades ao Di Maria ou ao Ktokoglu, quem chega a jogar na ala. Sim, mas a questão que eu falo aqui é a questão de ser um avançado mais móvel, que também é bom em combinação. Pois, ou seja, combina e vai buscar à frente, que faz isso muito. Portanto, eu acho que, lá está. Para mim, o Amdouni é melhor. O Benfica joga melhor com ele. Lá está, não dizendo que o Pavlidis é mau, mas também não está a ser o avançado que se calhar se estava à espera e que mostrou ser ele tem quantos gols? Bem, 6 só. Eu penso que até... Quer dizer, não, eu ia dizer que ele é o melhor marcador, mas acho que o melhor marcador do Benfica é o Ktokoglu, se não me engano. Sim, o futebol nos Países Baixos é bastante diferente do futebol português. Tens muito mais espaço lá, é um jogo muito mais ofensivo, aqui é muito mais tático. Acho que por um lado tem ali uma dorzeita de cabeça, porque, ou seja, jogar com um avançado mais móvel, jogar com um avançado mais fixo. Eu pessoalmente preferia jogar com o Amdouni, principalmente num jogo com o Sporting ou seja, os Sportings os centrais do Sporting não são, ou seja, não se pautam pela capacidade física, tiram o Diomande. Ou seja, penso que jogar com ponta lança mais móvel até será melhor do que propriamente jogar. Mas vocês não acham que uma equipa grande tem que pensar mais neles e não tanto nos outros? Chegar ao jogo, como é que eu vou abordar? Ok, vou pensar como é que a equipa adversária vai abordar, se for jogar no 4-3-3, num 3-4-3, mas o que me interessa sou eu. Como é que nós vamos abordar? Não vamos pensar tanto no outro, vamos pensar mais em nós e aquilo que fazer. Eu acho que existe esse pensamento em 90% dos jogos, mas quando jogas contra uma equipa que está no mesmo grau de exigência, com a documentação que existe hoje em dia sobre os jogos e sobre as outras equipas, as análises, tens que olhar muito para o outro. Eu acho que tens que pensar é como é que vais destronfar a equipa adversária. Bem, tivemos que fazer aqui um pequeno corte, mas já voltamos para falar de futebol. Estávamos a abordar a questão do derby entre Sporting e Benfica e eu ia falar sobre Amdouni e sobre a relação com o Pavlidis para este jogo frente ao Sporting e ia pegar naquilo que o João disse. A principal diferença que para este jogo pode ser crucial é a forma de o Pavlidis procura o golo, o Amdouni cria o golo. Exato. E em jogos destes essa questão, esse lado mais imprevisível pode ser importante. E depois para além disso e completar o que disse há bocado, tu depois entretanto falaste da questão do Pavlidis com o Amdouni, eles são diferentes mas complementam-se no sentido em que Amdouni consegue dar ao Benfica o que o Pavlidis dá. Não se calhar, como eu digo, de uma forma tão natural, mas no jogo de associação consegue dar o mesmo. E depois tem essa questão. Não é se calhar tão oportunista, mas depois ter esse traço ali característico de ser um desequilibrador, entre aspas, na forma como joga e poder criar de certa forma golo, é diferente, Pavlidis. E em jogos destes, esses pequenos detalhes, tu conseguires ser um avançado que faça diferença nesses pequenos toques, é diferente. É diferente e tem outro tipo de carácter e responsabilidade para um jogo desta importância. Mas bem, passando à frente o lado da equipa do Benfica, vamos olhar para o Sporting e falar um bocadinho sobre isso. O Rui Borges, tu já falaste um bocado sobre o novo treinador dos Leões.
Eu queria dar aqui uma pequena carta aberta, se me permitem, Claro. desta questão do Rui Borges. Muito por aquilo que se tem falado e que se falou nas redes sociais estas semanas, já se passou no passado com o Ruben Amorim e agora passa-se com o Rui Borges. E eu falo dos dois porque são situações diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. E gostava de fazer uma carta aberta e perguntar à malta que está lá em casa, malta que pode ver isto, e vou olhar para a câmara até porque gostava de perguntar à malta como é que é possível, até a malta do Vitória, e pergunto, e do Sporting, porque a malta do Sporting também fez isto, como é que é possível vocês criticarem tanto o Ruben Amorim como o Rui Borges? Como é que é possível haver adeptos de futebol que criticam os treinadores por uma decisão que parece-me clara e evidente e parece-me natural face o que é o futebol? Que é para além de ser um mercado de trabalho ultra competitivo, porque todos os mercados de trabalho são competitivos e ambiciosos, o futebol, mais do que qualquer mercado de trabalho, e lá está, não quero desmerecer os mercados, cada um trabalha no que trabalha, mas o futebol é ultra competitivo, é ultra ambicioso. Estamos a falar de um desporto, querendo ou não querendo. Como é que se explica a um treinador do Sporting que do dia para a noite vai treinar um Manchester United? E como é que se explica a um treinador do Vitória Sport Clube que de um dia para a noite vai treinar um Sporting? Onde a exigência, o grau é completamente diferente, a forma de olhar para os jogos, a forma de encarar as competições é completamente diferente, os plantéis são completamente diferentes, a pressão é completamente... Tudo é diferente. E para além de ser diferente, é desafiante. E isso no futebol é... Não há nada mais... Não há um alimento tão forte como o desafio no futebol. Como a questão de querer provar errado. Nós falamos disso até há um bocado no momento do Ronaldo, a questão do Haaland. O Ronaldo vai para a Juventus porque é um desafio, é uma pessoa ultra competitiva, é ambicioso. Por isso, eu gostava de vos perguntar mesmo se no vosso dia-a-dia, se vocês dois para amanhã recebessem uma proposta de uma empresa dentro da vossa área, no vosso mercado de trabalho, recebessem uma oportunidade para poderem ir para uma empresa onde fossem, claro, vamos pôr a questão monetária como um fator, porque faz sempre parte, apesar de no futebol, querendo ou não querendo, cada vez mais isso passa a ser um fator que a ver, porque cada vez mais os treinadores ganham muito dinheiro nas realidades. Eu acho que o Ruben Amorim não foi para o Manchester United por dinheiro, de certeza, foi pelo desafio. Efetivamente. Eu quero crer que possivelmente o aumento salarial dele foi para aí 5 vezes mais. Claro. Agora, que foi fator quando já estás importante. num patamar tão alto a nível monetário, eu acho que isso acaba por passar pouco ao lado. O único fator é que realmente o fator financeiro faz parte é quando os treinadores vão para a Arábia. E sim, quando vão para mercados onde a coisa está... E quando foste durante a tua carreira, tanto de treinador como de jogador, se calhar num jogador ou treinador um bocado mais banal. Eu percebo isso quando é, por exemplo, um jogador... Ele não era banal, era um bom jogador, mas vou dar esse exemplo. Na altura de Fábio Martins, quando sai do Famalicão para o Qatar, se não me engano. Ou para eu já não me recordo. Ele fala disso. Aliás, ele abertamente fala disso numa entrevista, que diz que num ano da Arábia, ou do Qatar, que ganhou mais do que 10 anos em Portugal. Portanto, sim. Eu compreendo isso. Mas lá está, nestas situações, quando os treinadores, falaste do caso de Ruben Amorim, já estão num patamar tão alto, eu acho que isso, pronto, óbvio que é aliciante e ganhar muito mais, mas e criam um conforto para eles, o lado monetário, claro. Mas é o desafio, é a questão da competitividade. E o facto de Rui Borges agora é igual, e vocês veem na forma como ele se dirige à comunicação social no dia da apresentação, claro que ele nunca vai desmerecer o Vitória nem o caminho que percorre, mas nós já falamos sobre isso em off, estamos a falar de um treinador que em 6 anos vai do Mirandela para um dos 3 grandes em Portugal, que é o sonho de qualquer treinador português. Tu começas a tua carreira lá fora e de facto crias uma carreira, uma forma de crescer no futebol internacional, nem que seja, podes não ser treinador principal, mas podes entrar por outros caminhos, treinador adjunto, analista, preparador, e criares essa forma lá fora, como agora até o caso do treinador do Famalicão, que esteve lá fora com o Marco Silva e veio. Ou então, se tu crias a tua carreira em Portugal, desde os escalões nacionais, como a maior parte dos treinadores, treinar o Benfica, o Porto e o Sporting é o objetivo supremo. Mas isso... Agora o Artur Jorge foi campeão da Libertadores, que é a competição mais importante do futebol sul-americano, e já disse uma centena de vezes, num sentido exagerado, que só voltaria a Portugal para treinar um dos 3 grandes, e acabou de vencer a Champions League da América do Sul. Por isso, como é que a malta consegue, por exemplo, e sei que agora o Sporting há de jogar em Guimarães, e vai ser muito castigado o Rui Borges, e eu não compreendo como é que as pessoas conseguem ter esse olhar
quando estamos a falar de futebol e a magia do futebol é mesmo essa. É a forma como as pessoas e como os jogadores se moldam e se adaptam a contextos e se tornam melhores treinadores e melhores jogadores em contextos diferentes, crescem na carreira, tornam-se ambiciosos. E pronto, eu gostava de lançar esse mote. Eu há bocado nem acabei a pergunta porque gostava que as pessoas, se uma empresa chegasse à beira deles, lhes desse mais o lado financeiro, maior ambição de carreira, maior projeção, uma maneira diferente de olhar para o mercado, a fazer uma coisa diferente, porque é aquela questão que nós podemos ir mais a fundo ainda. O Rui Borges chega ao Sporting e, até olhando num sistema tático, a forma que ele tem para olhar para este jogo e os próximos num plantel como o do Sporting é completamente diferente de um plantel como o Vitória. E ele pode perfeitamente querer adaptar ao sistema dele porque há de facto valias e peças que lhe permitem haver essa adaptação. E ele próprio refere isso na comunicação social, na conferência de apresentação, que pode adaptar, que tem jogadores para adaptar e que pode ser feliz com as adaptações que quer fazer porque existe essa qualidade no plantel. Estamos a falar de um Vitória que se calhar tinha, e não quero estar a ser exagerado, mas se calhar tinha 5, 6 jogadores que eram competentes todos os jogos e que jogavam bem todos os jogos, e agora chega a um patamar onde, em vez de ter 5, 6 jogadores, e se calhar até estou a exagerar, 5, 6 jogadores que jogam bem todos os jogos, em vez de ter 5 ou 6 tem 10 ou 11 que jogam bem todos os jogos, que são competitivos, que são, para além de serem competitivos, estão lá jogo após jogo, não andam a oscilar na sua performance, e isso é importante. E o patamar é diferente, é O muito patamar, mais aliciante. Os próprios jogadores em si, a forma. Nós falávamos há bocado daquilo do Vitória, de estar a ser competitivo na Europa e não estar a ser competitivo nas competições internas, mas estás a falar de um grupo de trabalho e de um plantel que contas pelos dedos se contares a quantidade de jogadores que já jogou competições europeias. Certo. Bem, estamos de volta, pedimos novamente desculpa, tivemos aqui mais um corte. Obrigado, Nixon, já agora. Nikon, não é Nixon? Nikon. Obrigado, Nikon, aí pela câmara, top. Mas tivemos aqui um pequeno corte. O Afonso, entretanto, também teve que abandonar aqui o podcast. Mas para terminarmos, e também estávamos a chegar ao fim, eu estava a dar um pouco um mote sobre a questão do Rui Borges, a saída para o Sporting, também a questão do Ruben Amorim, a forma como os adeptos acabam por tratarem momentos como este. Mas virando aqui um pouco a página e se calhar até falando, para acabar ainda desse jogo, podíamos abordar o jogo do Porto Boa Vista, mas concordamos e já falamos sobre isso, acaba por ser um jogo que, tendo em conta as características... É sempre um derby, mas acho Sim. que vai ser sem grande história. E em casa do Porto, certo, como o Boa Vista está nos dias de hoje, acaba por ser um jogo com pouca história, pelo menos digo eu. Vamos ver, Sim, vamos ver, porque pode sempre surgir alguma coisa. Agora, lançar-te esta questão e para terminarmos, tendo em conta esta chegada do Rui Borges ao Sporting e os jogos que tem em frente... Estamos a falar de um treinador que chega com uma Liga dos Campeões que não é que esteja perdida. O Sporting tem 10 pontos, mas ainda vai jogar com Bolonha e Leipzig depois de 2 desaires com o João Pereira, e que acaba por não subir mais nessa classificação. E nestes primeiros 3 jogos joga com Benfica, Vitória e Futebol Clube do Porto. Ou seja, tem tudo para correr bem e para arrancar da melhor forma. Se nestes 3 jogos tem um saldo positivo... certo, é um estofo anímico enorme. Se acaba por correr pior, achas que há espaço para um género de uma desculpa por serem jogos que estão em cima do joelho e com pouco tempo de trabalho, ou achas que vai-se pedir mais do que isso a Rui Borges? assim, se é desculpa ou não, não sei, mas que poderá ser usada no futuro se efetivamente as coisas não correrem bem, tenho a certeza. E é factual, ele entrou agora, tem logo um clássico pela frente, um derby, jogos difíceis pela frente, portanto a coisa não irá ser assim tão fácil. No entanto, eu acho que relativamente a João Pereira, acho que a coisa até pode não correr assim tão bem, mas eu acho que melhor do que com João Pereira as coisas vão correr naturalmente. Porque João Pereira mostrou-se de facto muito fraco. E até sou sincero, eu acho que este timing, e já falámos disto no off, é mesmo para evitar a humilhação, porque eu acho que se Sporting vai contra o Benfica, ainda sob o comando de João Pereira, o Benfica ia humilhar o Sporting, eu acho. O Sporting está mal, o Benfica não está assim tão bem, mas acho que era o suficiente para vencer com alguma margem o Sporting. Portanto, agora relativamente a essa questão, só o futuro dirá. Acho que a coisa vai correr bem, porque acho que é um treinador com personalidade, um treinador, como falaste, do Norte. Portanto, se calhar tem mais aquele sangue na guerra. Portanto, acho que tem tudo para correr bem. É um bom treinador. Vamos ver. Eu até acrescento que a questão com o João Pereira é muito...
Rui Borges parece ter tudo aquilo que João Pereira não tinha. Certo. Até num sentido mais de pessoa e na forma como se dirige e como se demonstra perante não só os adeptos, mas a comunicação social, etc. Eu há bocado comentava e acho que disse que o próprio Rui Borges acho que teve um certo encontro com membros da claque do Sporting, algo do género. Não percebi muito bem, mas vi algo relacionado com isso. E tem todos esses pontos que para o Sporting neste momento, e agora tu falavas do João Pereira, e só assim, até de uma forma mais lúdica, gostava por acaso agora, curiosamente, gostava de ver como é que o João Pereira ia preparar um jogo contra o Benfica. Acho que devia ser bastante engraçado. E pronto, para além de criar isso, fugir à humilhação, cria um lado imprevisível para este jogo que deixa o Sporting sempre numa posição mais confortável do que o Benfica, porque o Benfica nunca está à espera do que vem aí. Mas bem, para terminar e darmos aqui se calhar o último prognóstico, eu vou dar o meu prognóstico desta semana. Temos acertado até, tu disseste na última semana que o Benfica ia passar para a primeira e passou. Há duas, também dissemos que o Sporting e Porto, um deles perdia pontos, acertamos. Há duas falamos de Ruben Amorim não perder com o Manchester City e não perdeu, ou seja, está a correr bem. O prognóstico meu desta semana vai para mais uma jogatana de Rodrigo Moura. Acho que vai engatar mesmo. Acho que Rodrigo Moura e Samu vai ser o futuro, o presente e futuro do Porto. Sim, num jogo mais... Assim, poderá não ser por ser um derby, mas expectavelmente um jogo se calhar mais fácil para o Porto. Sim. Com uma equipa mais débil defensivamente, possivelmente o Rodrigo Moura irá dar outra vez nas vistas. E para o derby? Alguma... Para o derby é difícil. São os dois derbys, não é? Mas certo, para o clássico entre Benfica, Sporting e Benfica. É assim, eu ainda assim... Dás favoritismo? Acho que ainda dou favoritismo ao Benfica. Ao Benfica? Sim. Ok. Eu por acaso, lá está, eu diria que este jogo é um jogo para... Eu acho que o Benfica também é favorito. Acho que vai depender muito de como o jogo começar para o Sporting. A forma como o Rui Borges preparar o jogo. Se o Benfica calha de conseguir igualar essa ideia tática para o jogo de uma forma muito natural, vai ser muito difícil para o Sporting. Eu acho que é mais aquela questão do Sporting poder surpreender. Pois, se não conseguir surpreender o Benfica, ou seja, se o Benfica se preparar bem e a surpresa não for assim tão grande, vai sofrer, certo. Acho eu. E acho que isso depois pode ser bastante penalizador. Mas bem, chegamos ao fim de mais um episódio, com alguns cortes pelo meio. Mais uma vez, obrigado, Nicão, por este momento. João, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar. Acho que estamos tudo. O Afonso, mandamos um abraço a todos. Se não nos virmos até lá, desejamos umas boas entradas a toda a gente. Pé direito nesse 2025. Já sabem que podem acompanhar-nos em todo o lado, redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, de vez em quando nos lembramos de ir lá dar um toque ao outro. Da nossa parte vai ser tudo, já sabem. Se estiverem a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Até à próxima.